Boa noite a todos. Meu nome é Dona Celestina e hoje quero dividir algo que me assombra até hoje, uma lembrança de quando eu era moça. Naquela época, o interior era muito mais isolado e as estradas de terra eram as veias que ligavam um vilarejo ao outro. Muitas delas, hoje asfaltadas, guardam segredos que o tempo não conseguiu apagar. Lá pelos meus 20 e poucos anos, eu e meus amigos éramos cheios de energia, buscando aventuras em cada canto. A gente não tinha internet, sabe? A diversão era inventar nossos próprios desafios, e muitas vezes isso significava explorar lugares que os mais velhos nos diziam para evitar. Havia uma estrada em particular, um trecho de terra batida que cortava entre canaviais abandonados e uma caatinga densa. Diziam que ali o tempo parava e que as almas dos que ali sofreram ainda vagavam, presas àquela terra esquecida. Era um caminho que pouca gente ousava pegar depois que o sol se punha. Os mais velhos contavam histórias de luzes que apareciam e desapareciam como pirilampos gigantes, mas com uma intenção muito mais sombria. A gente, jovem e destemida, claro que ouvia essas histórias com um misto de ceticismo e uma curiosidade mórbida. Mal sabíamos que a curiosidade, às vezes, é uma porta para o que não se pode explicar. Mas antes de seguir adiante com essa lembrança que tanto me marcou, me diga, de qual cidade você está assistindo a essa história? Deixe nos comentários. Quero saber até onde essa lembrança chega e quais lugares ela alcança. Naquela época, as histórias passavam de boca em boca, e a do Caminho das Almas era uma das mais contadas nas noites de lua nova. Diziam que aquele trecho de estrada escondia um cemitério clandestino, onde escravos eram enterrados sem nome, sem cruz, sem paz. Os sussurros falavam de correntes enferrujadas que ainda marcavam as árvores mais antigas, como cicatrizes de um passado cruel. Eram marcas visíveis, mas o que realmente assustava eram as invisíveis, as que a terra guardava com um peso indizível. As luzes, segundo os contos, eram as almas desses desamparados, vagando sem rumo, ou pior, buscando algo que lhes foi roubado. Alguns diziam que eram os próprios feiticeiros da senzala, protegendo o descanso de seus irmãos. Lembro-me da minha avó, uma senhora de poucas palavras, que ficava séria quando o assunto vinha à tona. Ela dizia que certas dores são tão intensas que ecoam no tempo e que a terra, por vezes, se recusa a esquecer. Você não imagina como era ouvir essas histórias à luz de velas, com o vento uivando lá fora. Cada estalo na madeira da casa, cada sombra dançante, virava um sinal de que o que era contado podia ser mais real do que imaginávamos. Mas a juventude é atrevida, não é? A gente se sentia invencível e as proibições dos mais velhos muitas vezes serviam apenas para atiçar nossa curiosidade ainda mais. Mal sabíamos aonde isso nos levaria. Foi numa noite de sábado, depois de algumas cervejas e muita conversa fiada, que a ideia surgiu. Um dos rapazes, o Zé, um fanfarrão por natureza, lançou o desafio. Quem tem coragem de ir até o fim da Estrada das Almas hoje? Houve um silêncio pesado, quebrado apenas pelo grilo lá fora. Eu, a única mulher do grupo naquela noite, senti um calafrio, mas a adrenalina da juventude me impulsionava a não parecer medrosa. Os outros, o Chico e o João, se entreolharam. No fundo, todos estávamos com medo, mas o orgulho de provar que éramos corajosos, falou mais alto. Eu vou, disse o Zé, e os outros dois concordaram, um a um. Eu me peguei pensando, você ousaria fazer o que eu fiz naquela noite, sabendo das histórias? Meu coração batia forte, mas a curiosidade e a lealdade aos meus amigos me fizeram concordar também. A gente pegou o velho Fusca do Zé, que mal aguentava as ladeiras, e partimos. A lua estava quase cheia, mas as nuvens teimavam em cobri-la, deixando a noite ainda mais escura e convidativa ao mistério. Aquele trecho da estrada, que de dia parecia apenas uma via esquecida,
A noite se transformava em algo completamente diferente. Mal sabíamos que estávamos prestes a cruzar um limiar, um ponto sem volta. Assim que o Fusca deixou o asfalto e adentrou a estrada de terra, o mundo pareceu mudar completamente. O barulho do motor, antes alto e presente, agora soava abafado, e o silêncio pesado da caatinga nos engolia por completo, sem deixar vestígios. A vegetação, que de dia parecia apenas arbustos secos e comuns, agora se estendia como braços retorcidos, formando túneis escuros sobre nossas cabeças. Os canaviais abandonados, vistos como campos vazios sob o sol, à noite pareciam esconder figuras espreitando entre as folhas secas e o mato alto. Lembro-me de ver as marcas das correntes nas árvores mais antigas, exatamente como as histórias contavam com um tom sombrio. Ferrugem incrustada na madeira, uma cicatriz profunda que o tempo não conseguiu curar. Um lembrete silencioso do sofrimento de outrora. O ar ficou pesado, e o cheiro de terra molhada se misturava a algo que eu não conseguia identificar de forma clara. Um odor antigo, quase metálico e estranho. Era como se a própria estrada respirasse, um hálito frio e úmido que nos envolvia. Ninguém falava uma palavra. A bravata inicial que nos impulsionou até ali tinha se dissipado por completo, substituída por uma tensão palpável e crescente. Os olhos de todos buscavam algo na escuridão, algo que a gente não queria encontrar, mas que sabia que estava lá, à espreita. Foi nesse silêncio opressor que a gente começou a sentir algo muito estranho. Não era um som, nem uma visão clara, mas uma sensação inegável. A sensação de que não estávamos sozinhos, de que éramos observados por algo que não tinha corpo. Estávamos no meio do nada, o Fusca sacolejando nos buracos da estrada de terra, quando o Chico, que ia no banco de trás, apontou com a mão trêmula. "Olhem lá!" ele sussurrou, e sua voz era um fio de medo quase inaudível. Longe, bem no fundo da escuridão que se estendia à nossa frente, um pequeno ponto de luz pulsava. Era um brilho amarelado, fraco, quase imperceptível, como uma estrela que tivesse caído na terra e estivesse ali agonizando. "Deve ser alguma casa, um farol de carro vindo na direção contrária", tentou o Zé, mas a voz dele não tinha a mesma confiança de antes. Todos sabíamos que não havia casas por ali, e a estrada era de mão única, sem tráfego. O silêncio dentro do carro ficou ainda mais denso, quase sufocante. O som do motor parecia o único ruído em um mundo de quietude absoluta. Um som quebrado. Nossos olhos estavam fixos naquele ponto luminoso, tentando decifrar o que ele era de verdade. A luz não era estável de forma alguma. Ela tremeluzia, diminuía e aumentava, como uma chama que dançava ao vento, mas sem vento para justificar sua movimentação. E o mais estranho, ela não parecia se aproximar, nem se afastar. Apenas existia ali, à distância. Foi então que aconteceu algo inesperado. O ponto de luz, que antes parecia estático, fez um movimento brusco para o lado, rápido demais para ser um farol, e se elevou um pouco, como se flutuasse no ar. Meu coração gelou na mesma hora. O que vimos a seguir desafiou toda a lógica e compreensão que tínhamos do mundo. Aquele ponto solitário de luz não só se moveu, como começou a se multiplicar. Primeiro, 2, depois 3, e em questão de segundos, uma dúzia de luzes amarelas e esverdeadas dançava na escuridão total. Elas flutuavam sem peso, subiam e desciam em movimentos erráticos, como se estivessem em uma coreografia macabra e sem sentido. Não eram faróis, nem lanternas, eram algo vivo, mas sem corpo, feito de pura energia e mistério assustador. O Zé pisou no acelerador com toda a força, mas o Fusca, coitado, não era de corrida. O barulho do motor aumentou, mas as luzes pareciam ignorá-lo, como se estivessem em seu próprio mundo, um mundo que de repente havia se chocado com o nosso. O João,
que estava ao meu lado, apertou meu braço com força, quase me machucando. Seus olhos estavam arregalados, refletindo o brilho fantasmagórico que agora preenchia a estrada à nossa frente. O ar dentro do carro ficou quase irrespirável de tanto medo. Você não imagina o que é ver algo assim, algo que desafia tudo o que você aprendeu sobre o mundo e suas regras. Era como se as lendas da minha avó tivessem ganhado vida, bem ali, diante dos meus olhos assustados e incrédulos. E o pior de tudo, elas não estavam apenas dançando, elas estavam se aproximando, lentamente no início, depois com uma velocidade assustadora, como predadores que finalmente avistaram sua presa e se preparavam para o ataque. As luzes, antes distantes, estavam agora bem atrás de nós, uma presença terrível. Elas não faziam barulho, não emitiam som algum, apenas o brilho pulsante que se tornava mais intenso a cada segundo. Era uma perseguição silenciosa, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Um verdadeiro pesadelo sem fim. O Zé pisou no acelerador com toda a força. O velho Fusca guinchava, levantando uma nuvem de poeira na estrada de terra. Olhei para trás e vi as luzes se aproximando, como um bando de lobos luminosos, cada uma com uma intenção que não conseguíamos decifrar, mas que sabíamos ser maligna e perigosa. Elas não seguiam a estrada tortuosa. Flutuavam sobre a caatinga, entre os canaviais, cortando o caminho, como se conhecessem cada centímetro daquela terra esquecida. Era completamente impossível despistá-las, por mais que o Zé se esforçasse no volante. O Chico começou a rezar baixinho e o João apenas murmurava: "A gente não devia ter vindo, a gente não devia ter vindo." O pânico se instalou, um pânico gelado que nos paralisava e ao mesmo tempo nos impulsionava a fugir desesperadamente. De repente, uma das luzes se desprendeu do grupo e veio em nossa direção, rápida como um raio. Ela passou raspando pela janela do motorista e o Zé deu um grito, quase perdendo o controle do carro, o coração batendo forte no peito. O Fusca derrapou violentamente e, por um instante, tudo ficou escuro, exceto pelo brilho ofuscante daquela luz, que agora estava bem na nossa frente, bloqueando a estrada por completo. Naquele instante de terror paralisante, com a luz fantasmagórica barrando nossa passagem, uma imagem vívida surgiu na minha mente. As correntes nas árvores, as histórias da minha avó sobre os escravos. Não eram apenas contos de assombração. Não eram meras luzes. Eram as almas, aprisionadas ali, na terra onde foram exploradas, sofreram e foram esquecidas. A dor, a raiva, a tristeza de séculos pareciam vibrar no ar, ecoando nos nossos corações com uma força avassaladora. Senti como se pudesse ouvir os gemidos abafados, o arrastar pesado das correntes, os chicotes estalando na carne ferida. Era uma sensação de angústia tão profunda que quase nos sufocava, muito mais assustadora que as próprias luzes cintilantes. As luzes dançavam ao redor do carro, não mais como pirilampos inocentes, mas como espectros furiosos, cada uma delas um fragmento de um sofrimento antigo, buscando alguma forma de justiça ou, quem sabe, de libertação. O Zé tentou dar ré desesperadamente, mas o Fusca patinava sem controle na terra solta e escorregadia. Estávamos completamente presos, cercados por aqueles brilhos fantasmagóricos que pareciam ter vida própria e uma história de dor que se recusava a ficar enterrada. Foi então que uma das luzes passou por cima do capô do carro, e por um instante juro que vi um rosto se formando no brilho, um semblante de agonia e desespero que me encarou diretamente, me tirando o fôlego. O Zé, num súbito acesso de desespero, girou o volante com força, fazendo o Fusca derrapar perigosamente e quase capotar de vez. As luzes recuaram por um instante, como se tivessem sido surpreendidas com nossa reação inesperada. Foi a nossa única chance. Ele pisou no acelerador novamente, e o carro, por um milagre, ganhou um pouco de tração na terra.
Corremos cegamente, sem saber para onde, apenas para longe daquelas luzes que agora nos perseguiam com ainda mais fúria e determinação. O Fusca batia violentamente nos buracos da estrada. Os pneus cantavam na terra, e o cheiro de borracha queimada enchia o ar abafado. As luzes estavam logo atrás. Algumas delas até tentavam nos flanquear, voando baixo entre as árvores retorcidas. Lembro-me do João gritando, apontando para o retrovisor, onde uma das luzes estava tão perto que parecia prestes a invadir o carro. O Zé fez uma manobra brusca e a luz se afastou por um triz, por um fio de cabelo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito a qualquer momento. Cada segundo era uma eternidade de terror puro e visceral. Você não imagina o que é sentir a morte te perseguindo, não como uma pessoa, mas como uma força invisível e luminosa. Foi quando, no meio do caos e da escuridão densa, um ponto de luz diferente surgiu à frente, um brilho constante e estranhamente familiar. Era a luz da cidade, a promessa de segurança, a esperança de que aquele pesadelo finalmente terminaria. Com um último suspiro de esperança, o Zé conseguiu guiar o Fusca para fora da estrada de terra, para o asfalto. O carro deu um solavanco forte, e o som dos pneus no pavimento parecia a mais doce melodia para nossos ouvidos atordoados pelo medo e pela tensão. Olhamos para trás, com o coração ainda na garganta e a respiração ofegante. As luzes, elas pararam de repente, exatamente na divisa entre a terra batida e o asfalto, como se uma barreira invisível as impedisse de ir além, de cruzar para o nosso lado. Elas flutuaram por um tempo, pulsando com uma intensidade que parecia carregar raiva e frustração, como se estivessem furiosas por não poderem continuar a perseguição. E então, uma a uma, começaram a recuar, mergulhando de volta na escuridão da Caatinga. O alívio foi imenso, uma onda quente que nos inundou depois de tanto terror e pânico. Mas não era um alívio completo. Nossos corpos tremiam incontrolavelmente e o silêncio no carro era diferente, pesado, cheio de tudo o que tínhamos acabado de viver. Ninguém ousou falar por um bom tempo. Apenas o som da respiração ofegante e os soluços abafados do Chico quebravam o silêncio opressor. Tínhamos escapado, mas a sensação de estarmos sendo observados ainda pairava no ar, gelada e persistente. Aquelas luzes nos perseguiram até a fronteira, nos lembrando que, embora estivéssemos seguros no asfalto, a terra tinha suas próprias regras e seus próprios guardiões que não podiam ser desafiados impunemente. Chegamos em casa, pálidos e trêmulos, sem conseguir explicar o que tínhamos visto naquela noite. Ninguém nos perguntou muito, talvez porque a expressão em nossos rostos já contasse a história por si só, sem precisar de palavras. Você não imagina como era difícil dormir depois daquela noite. Cada sombra que surgia, cada ruído que ouvíamos, cada luz distante na janela virava uma ameaça real. A gente nunca mais foi o mesmo, nunca mais. O Zé vendeu o Fusca e nunca mais quis saber de aventuras noturnas. O Chico e o João, antes tão falantes e brincalhões, ficaram mais calados, com um olhar distante que denunciava o que tinham presenciado, um trauma visível. Eu mesma, por muitos anos, evitei passar perto daquele trecho da estrada, mesmo de dia, sob o sol forte. E quando o fazia, sentia um arrepio na espinha, como se os olhos invisíveis das luzes ainda estivessem sobre mim, me vigiando. Aquela noite nos ensinou que há coisas no mundo que a ciência não explica, que a lógica humana não alcança. Coisas que pertencem a um passado que se recusa a ser esquecido e que se manifestam de formas que desafiam nossa compreensão. A memória daquelas luzes dançantes, da perseguição silenciosa e do terror visceral ficou gravada em nossas almas. Uma cicatriz invisível que nos lembrava da nossa pequenez diante do inexplicável.
Essa história, que vivi há tantos anos, é um lembrete de que nem todo lugar é apenas terra e árvores. Alguns lugares são portais para o passado, guardiões de memórias dolorosas que exigem respeito e silêncio. As luzes da estrada das almas continuam sendo contadas, passadas de geração em geração. Dizem que elas ainda dançam por lá, especialmente nas noites de lua nova, procurando algo, ou talvez esperando por alguém que ouse desafiá-las. Eu não sei o que elas são, se são almas, espíritos ou uma manifestação da própria terra. Só sei que a dor dos que foram silenciados naquela época ainda ecoa e se manifesta de formas que a gente mal pode imaginar. Então, se um dia você se encontrar em um trecho de estrada isolado, com canaviais e caatinga densa, e vir marcas de correntes em árvores antigas, pense bem antes de seguir, especialmente se a noite estiver caindo. Você ousaria parar para ver de perto? Eu, Dona Celestina, posso te garantir. Algumas curiosidades é melhor deixar quietas. Há mistérios que o tempo não apaga, apenas esconde, esperando o momento certo para se revelar. Essa é a minha história. E você já viveu algo inexplicável? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias que a gente guarda na memória. Até a próxima. E que a noite seja tranquila ou não. Boa noite. Meu nome é Raimunda e hoje eu quero contar uma história que me assombra até hoje, um relato de um tempo que a gente mal consegue imaginar, um período de seca e desespero, onde o real e o inexplicável se misturaram de um jeito que mudou a minha vida para sempre. Prepare-se, porque o que vou narrar aconteceu de verdade. Naquele tempo, a gente não tinha a facilidade de agora, sabe? A estiagem de 1979 foi uma das piores que já vi, e olha que já presenciei muitas. O sol castigava sem trégua, e a terra, que antes era fértil e generosa, virou um chão ressecado, com fendas que pareciam feridas abertas no solo. Nosso pequeno vilarejo, a uns 15 quilômetros do açude, sentia cada pingo de suor. As plantações viraram pó, os animais definhavam e a esperança, essa era a primeira a se esvair. As pessoas se agarravam umas às outras, mas o medo era um bicho que crescia no peito de todo mundo. O açude, que antes era a vida da nossa gente, um lugar de abundância e risadas, onde as crianças brincavam e os pescadores tiravam seu sustento, virou uma cicatriz imensa na paisagem. A água sumiu, revelando um leito de lama seca e rachaduras profundas, um esqueleto do que um dia foi. Você não faz ideia de como era ver aquele lugar, antes tão cheio de vida, agora um cenário de morte e desolação. Os mandacaros, antes verdes e imponentes, pareciam sentinelas ressequidas de um reino esquecido, observando a desgraça que se abatia sobre nós. Mas a seca não trouxe apenas a sede e a fome, ela trouxe algo mais, algo que se escondeu nas sombras daquele açude abandonado. De que cidade você me assiste agora? Deixe nos comentários. Quero saber de onde essa história encontra eco. A princípio, a gente achava que era a fome, a necessidade de partir. Crianças começaram a sumir, uma aqui, outra ali. Sempre as mais curiosas, as que se aventuravam um pouco mais longe dos olhos dos pais, buscando talvez um pouco de água ou alguma distração. Os pais, desesperados, vasculhavam cada canto, mas nada. Nem um vestígio, nem um pedaço de roupa, nada que indicasse para onde tinham ido. O desespero virou uma névoa pesada sobre o vilarejo, e o silêncio da noite, antes acolhedor, se tornou ameaçador. Começaram a surgir os primeiros cochichos, as histórias baixinho nas rodas de conversa. Falavam de uma figura, uma sombra clara, que aparecia nos limites do açude, principalmente ao entardecer, quando a luz já se esvaía e as cores do céu se tornavam fantasmagóricas. Eu, como muitos, achava que era o medo falando mais alto.
a imaginação fértil das pessoas diante de tanta desgraça. Besteira, eu dizia. É a seca que está enlouquecendo a gente. Mas cada novo desaparecimento furava um pouco mais a minha armadura de ceticismo. As mães começaram a prender seus filhos em casa, a proibir qualquer um de se aproximar dos limites do vilarejo, muito menos de ir para os lados do açude. O medo era palpável, e a cada dia a história da mulher de branco ganhava mais força, como uma praga invisível. Aqueles sussurros, que antes eram apenas fofocas, começaram a soar como um alerta, um presságio de algo muito mais sinistro do que a própria seca. E eu, mesmo tentando ignorar, senti um calafrio na espinha, que não era do vento. Não demorou para que os mais velhos começassem a desenterrar histórias antigas, lendas esquecidas sobre aquele açude. Diziam que, muito antes de virar ruína, uma mulher havia se afogado ali, vestida de noiva, depois de ser abandonada no altar. Com a seca, a água que a prendia sumiu e ela teria retornado. Sedenta não por água, mas por algo que a preenchesse, algo que ela havia perdido. E as crianças, com sua pureza e inocência, eram o que ela buscava. Os relatos eram arrepiantes. Alguns juravam ter visto uma figura pálida, quase translúcida, flutuando sobre a terra rachada, sempre perto das margens do açude. Outros falavam de um canto suave, quase um lamento, que atraía os pequenos como um chamado irresistível. Você ousaria ir até lá, sabendo de tudo isso? Eu, na minha teimosia, ainda relutava em acreditar. Mas a cada história, a cada olhar de pavor das mães, uma parte de mim começava a se render à possibilidade de que algo sobrenatural estava acontecendo. A lenda da mulher de branco deixou de ser um mero conto de fadas para se tornar uma realidade assustadora. Ela era a explicação para o inexplicável, o rosto do medo que rondava o nosso vilarejo. E eu sentia que precisava fazer algo, mesmo que não soubesse o quê. A curiosidade, ou talvez a preocupação genuína com as crianças que ainda restavam, começou a me corroer. Eu precisava ver com meus próprios olhos, entender se havia alguma verdade naquelas histórias, ou se era apenas a histeria coletiva. Numa tarde em que o sol parecia mais fraco, ou talvez fosse a minha coragem que crescia, decidi ir até o açude. Não contei a ninguém, para não preocupar e para não ser impedida. Apenas peguei meu chapéu e um cantil vazio, como se fosse uma ida qualquer. O caminho era longo, uns 15 quilômetros de poeira e silêncio. Cada passo levantava uma nuvem fina que grudava na pele. Os mandacaros, antes verdes, agora eram esqueletos espinhosos, parecendo braços retorcidos que apontavam para o vazio. O vento, quando soprava, não trazia frescor, mas um ar quente e seco que parecia sussurrar avisos em meus ouvidos. Eu sentia uma estranha mistura de medo e uma curiosidade quase doentia, uma força invisível me puxando para aquele lugar amaldiçoado. Naquela época, a solidão da estrada era algo comum, mas naquele dia era diferente. Parecia que cada grão de areia e cada cacto seco me observavam, esperando para ver o que eu faria, o que eu encontraria. Meu coração batia mais forte a cada metro. A cada mandacaru que eu passava, a cada fenda no chão, a imagem da mulher de branco se formava na minha mente, como se ela já estivesse lá, me esperando. Eu tentava afastar esses pensamentos, mas eles voltavam com uma força incontrolável. Quando a silhueta do açude finalmente apareceu no horizonte, um arrepio gelado correu pela minha espinha. Era ainda mais desolador do que eu imaginava, e eu sabia que a partir daquele momento não havia mais volta. Cheguei à borda do açude, e a visão era de tirar o fôlego, mas não de beleza, e sim de puro horror. O que antes era água, agora era uma vasta extensão de terra ressecada, com rachaduras tão grandes que eu poderia enfiar meu braço nelas. O silêncio era absoluto, um silêncio pesado que parecia engolir qualquer som, qualquer pensamento.
Não havia pássaros, não havia insetos, apenas o meu próprio coração batendo forte no peito, ecoando na imensidão daquele vazio. No centro do açude, onde a água era mais profunda, havia um emaranhado de raízes secas e troncos retorcidos, como garras de um monstro adormecido. Parecia um cemitério de árvores, testemunhas mudas de uma tragédia que ainda não havia terminado. Eu andei pela borda, meus pés afundando um pouco na terra seca e fofa. A poeira subia a cada passo e o cheiro era de terra morta, de algo que havia se decomposto há muito tempo. Era um lugar que inspirava pavor e uma profunda tristeza. Você não imagina o que é estar num lugar tão grande e tão vazio, onde a única companhia é o eco dos seus próprios medos. Eu me sentia pequena, vulnerável, como um ponto insignificante naquela vastidão de desolação e esquecimento. Foi então que, no canto do olho, eu vi algo. Uma mancha pálida, quase imperceptível, que parecia se mover entre os mandacaros mais distantes, na margem oposta. Meu corpo congelou e o silêncio se tornou ainda mais ensurdecedor. Meus olhos se fixaram naquele ponto. Era uma figura, sem dúvida, alta, esguia e vestida de branco, tão branco que parecia brilhar contra o tom ocre da terra e o azul desbotado do céu. Ela estava parada, imóvel, como uma estátua. Por um instante, pensei que fosse uma miragem, uma ilusão causada pelo calor e pelo cansaço. Mas a imagem era nítida demais, real demais. Meu coração disparou, batendo contra as costelas como um tambor de guerra. Eu tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. Era como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Meus pés estavam pregados no chão e a única coisa que eu conseguia fazer era observar aquela figura fantasmagórica. Ela não se moveu por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, lentamente, virou a cabeça na minha direção. Não consegui ver seu rosto, mas senti o peso de um olhar frio e vazio, um olhar que parecia me atravessar a alma. Então, tão rapidamente quanto apareceu, ela desapareceu. Não correu, não andou. Simplesmente se dissolveu entre os espinhos dos mandacaros, como se nunca tivesse estado ali. Deixou apenas um rastro de um frio inexplicável no ar. Minha mente tentava racionalizar, buscar uma explicação lógica. Mas o meu corpo, trêmulo e suado, sabia a verdade. Eu não estava sozinha, e o que eu tinha visto não era uma ilusão. E eu precisava saber mais. Voltei para casa num transe. O corpo pesado e a mente em ebulição. Não consegui guardar o que vi para mim. Procurei a avó Chiquinha, a rezadeira mais antiga do vilarejo, que conhecia todas as histórias e segredos da nossa terra. Eu precisava de alguém que pudesse me dar algum sentido àquele horror. Contei a ela, com a voz embargada e os olhos marejados, o que presenciei. Ela me ouviu com os olhos fixos, sem piscar, e quando terminei, um silêncio pesado pairou no ar. Seus olhos, antes cansados e cheios de rugas, agora brilhavam com uma seriedade assustadora que me fez gelar. "Raimunda", ela disse com a voz rouca e um tremor nos lábios, "você viu a mulher de branco. Ela é a sede que nunca sacia, a dor de uma noiva abandonada que se afogou naquelas águas e agora busca o que perdeu. E o que ela busca são as almas inocentes das crianças para preencher seu vazio. Ela me contou que a mulher não tem paz, que a seca a libertou da prisão aquática e agora ela vaga, atraindo os pequenos com um canto melancólico, prometendo-lhes água e consolo, mas levando-os para a mesma escuridão que a consome. Era uma história que gelava a alma. "Não volte lá, minha filha", vó Chiquinha implorou, segurando minhas mãos enrugadas com força. "Ela não tem alma, não tem misericórdia. Se você se aproximar demais, ela pode tentar te levar também, ou te usar para atrair outros desavisados para o seu fim." As palavras da velha rezadeira ecoaram na minha mente, confirmando meus piores medos. A lenda era real, e eu tinha visto a prova com meus próprios olhos. Mas uma parte de mim, teimosa e assustada, ainda sentia um chamado estranho,
uma atração inexplicável. Mesmo com o aviso da avó Chiquinha, algo me puxava de volta. Era uma sensação estranha, como se uma melodia distante, quase inaudível, estivesse me chamando. Uma mistura de medo e uma curiosidade mórbida que não me deixava em paz, que consumia meus pensamentos. Eu tentava lutar contra isso, me manter em casa, longe daquele lugar amaldiçoado, mas cada noite o sono me trazia visões da figura branca e durante o dia eu sentia um vazio no peito que só parecia poder ser preenchido voltando ao açude como um ímã invisível. Você já sentiu um chamado assim, algo que te puxa para o perigo, mesmo sabendo que não deveria ir? Era como se a mulher de branco estivesse me convidando, me desafiando a voltar, a ver mais, a entender o seu tormento, a desvendar seu segredo sombrio. Numa manhã, não aguentei mais. Senti que precisava ir, não para confrontá-la, mas para talvez entender, para talvez encontrar uma pista, um sinal das crianças que sumiram. Era uma loucura, eu sabia, mas a necessidade de respostas era mais forte que o medo. Peguei meu cantil novamente, desta vez com um pouco de água para a longa jornada, e comecei a caminhada. O sol já castigava e o ar seco parecia sugar a minha energia, mas eu continuei, passo após passo, em direção ao coração do vazio, sem desviar. A cada metro, a sensação de que estava sendo observada aumentava. Os mandacaros pareciam se curvar, os galhos secos estalavam ao vento como sussurros. Eu estava voltando para o perigo e sabia que desta vez a mulher de branco estaria me esperando com sua presença gélida. Quando cheguei ao açude, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons avermelhados e roxos. A figura branca estava lá, bem no meio do leito seco, mais perto do que da última vez, parecendo flutuar a poucos centímetros do chão. Uma visão arrepiante. Ela não estava parada. Ela se movia lentamente, como se dançasse um balé macabro, estendendo os braços finos para o nada, um gesto de convite e desespero. E então eu ouvi um lamento suave, quase um canto de ninar, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. De repente, uma criança, um menino de uns 6 anos que eu conhecia do vilarejo, apareceu correndo da direção das casas, como se estivesse hipnotizado. Ele se dirigia diretamente para a figura branca, os olhos vidrados, um sorriso estranho e vazio no rosto. Meu coração parou. Eu tentei gritar, avisar o menino do perigo iminente, mas a voz falhou, presa na garganta pelo terror. A mulher de branco se virou e pela primeira vez vi seu rosto. Era pálido, com olhos fundos e vazios, e um sorriso gélido que não alcançava seus olhos mortos. Ela estendeu a mão para o menino e ele, sem hesitar, segurou-a. No momento em que suas mãos se tocaram, um grito agudo, mas abafado, ecoou no ar, e a figura branca, junto com a criança, começou a afundar na terra rachada, como se fosse água, sem resistência. O chão não se abriu. Eles simplesmente foram engolidos pela terra seca, sem deixar um rastro, sem um buraco, sem uma marca sequer. Apenas a planície rachada e o silêncio que voltou, ainda mais pesado e aterrorizante, me deixando em choque total. O terror me atingiu como um raio. Meu corpo, que antes estava paralisado, agora agia por instinto. Eu virei e comecei a correr, correr como nunca havia corrido na vida, sem olhar para trás, sem pensar em mais nada, além de escapar daquele lugar sombrio. Meus pulmões ardiam. Minhas pernas doíam, mas eu não podia parar. Sentia o olhar gélido dela nas minhas costas, a sensação de que a figura branca estava flutuando logo atrás de mim, pronta para me alcançar e me puxar para o mesmo destino do menino inocente. O som dos meus próprios passos na terra seca e da minha respiração ofegante era a única coisa que eu ouvia, amplificado pelo pavor. Cada mandacaru parecia um fantasma, cada sombra uma ameaça. Eu só queria ver as luzes do vilarejo, a segurança de casa.
Você não imagina o que é correr com um terror tão profundo na alma, sabendo que o que você viu é real e que a morte te persegue. Eu tropeçava, caía e me levantava, impulsionada por um medo primal que nunca havia experimentado antes, um pavor que me consumia. Demorou uma eternidade, mas finalmente vi as primeiras luzes bruxuleantes do vilarejo. O alívio foi imenso, mas a imagem da mulher de branco e do menino sendo engolidos pela terra estava gravada a ferro e fogo na minha mente, uma cena que jamais esqueceria. Cheguei em casa exausta, coberta de poeira e suor, o coração ainda batendo descompassado. Eu sabia que nunca mais seria a mesma. O açude, para mim, havia se tornado o portal para um pesadelo que eu jamais conseguiria esquecer, um trauma que me acompanharia para sempre. Eu tentei contar o que vi, mas quem acreditaria? As pessoas já estavam tão abaladas pela seca e pelos desaparecimentos que minhas palavras, por mais verdadeiras que fossem, soavam como o delírio de uma mente cansada, quase insana, em meio a tanta desgraça. O vilarejo se fechou ainda mais. Ninguém mais se aventurava para os lados do açude, nem mesmo os homens mais corajosos. O medo da mulher de branco se tornou uma barreira invisível, protegendo o que restava das crianças, mas também aprisionando a todos em suas casas. Naquela época, a gente aprendeu a conviver com o inexplicável, a aceitar que certas coisas estão além da nossa compreensão. A seca eventualmente passou, as chuvas voltaram e o açude, aos poucos, começou a encher de novo, trazendo um sopro de vida para a região. Mas as marcas ficaram. As famílias que perderam seus filhos jamais se recuperaram da dor e da ausência. E eu, por muitos anos, não conseguia dormir sem ver os olhos vazios da mulher de branco e o sorriso hipnotizado do menino sendo engolidos pela terra. Uma cena que me assombrava. Até hoje, quando o céu fica cinzento e o vento sopra forte, eu sinto um calafrio na espinha. Lembro-me do cheiro da terra seca e do silêncio pesado daquele açude abandonado, e do terror que ele guardava em suas profundezas, esperando para se manifestar novamente. A história da mulher de branco se tornou um conto de advertência, passado de geração em geração. Uma lembrança de que nem toda sede é por água, e que alguns fantasmas nunca encontram a paz, mesmo quando as águas retornam e o mundo segue seu curso natural. O açude hoje é diferente, cheio de água novamente, verdejante. Mas para mim, ele sempre será o lugar onde a mulher de branco se manifestou, onde ela levou as crianças e onde quase me levou também. O passado nunca morre de verdade, ele apenas adormece, esperando a hora de acordar. E a lenda, a lenda ainda vive. Os mais velhos ainda contam em voz baixa que em anos de seca severa, quando a água começa a baixar, a figura pálida pode ser vista novamente, flutuando sobre a lama, procurando por mais almas inocentes para saciar sua sede eterna. Você ousaria se aproximar de um açude seco, sabendo de histórias como essa? Eu não. Aprendi que alguns lugares guardam segredos sombrios e que a curiosidade pode ser uma porta para um terror que a gente nem imagina, um perigo que espreita nas sombras. Portanto, se um dia você se encontrar perto de um açude abandonado, cercado por mandacaros e terra rachada, e o silêncio for tão profundo que parece gritar, preste atenção. E se vir uma figura branca, não olhe para trás. Corra sem pensar em mais nada. Porque a sede dela é eterna e ela não diferencia o passado do presente. Ela está sempre lá, esperando, um lamento silencioso que ecoa através do tempo, pronto para atrair quem se atrever a se aproximar, para ser mais uma vítima de sua dor e solidão. E lembre-se, nem tudo que some é levado pelo vento. Algumas coisas são levadas por algo muito, muito mais antigo e faminto que reside nas profundezas da terra. Durma bem se conseguir. Boa noite a todos. Meu nome é Dona Benedita e hoje eu quero contar uma história que aconteceu comigo há muitos e muitos anos, lá no Vale do Paraíba.
Uma história que até hoje me arrepia a espinha e me faz questionar os limites do que é real. Antes de começar, me digam de qual cidade vocês estão me assistindo. Gosto de saber até onde essa história alcança. Naquela época, a paisagem era bem diferente da de hoje, onde agora vemos extensas plantações de eucalipto. Antes existiam cafezais que se perdiam no horizonte com seu cheiro doce e amargo. Era uma região de muitas fazendas antigas e histórias que se contavam à luz de lamparinas. No meio desse cenário bucólico, quase escondida pela vegetação que crescia desordenadamente, ficava uma capela colonial em ruínas. É difícil imaginar a imponência dela, mesmo em seu estado de abandono, com suas paredes de taipa e telhas musgosas. As pessoas mais velhas evitavam o lugar, mas a curiosidade dos mais jovens, essa sempre nos levava a lugares proibidos. Era um local de beleza melancólica, com a natureza lentamente reivindicando o que um dia foi feito pela mão humana. O silêncio ali era diferente, pesado, como se guardasse a memória de séculos de preces e sussurros. O vento, ao passar pelos vãos das janelas quebradas, parecia entoar um lamento antigo. Lembro-me do cheiro de terra úmida e mato, misturado a algo metálico e velho, que parecia emanar das próprias pedras da capela. As crianças da região inventavam lendas sobre o lugar, mas para mim era apenas uma construção antiga, um pedaço da nossa história. Pelo menos era o que eu pensava até aquele dia. Ninguém imaginava os segredos que aquele lugar guardava, nem a força que emanava de suas ruínas. E o mais intrigante de tudo, escondido em seu interior, havia um confessionário. Um confessionário que não parecia ser como os outros e que tinha um propósito muito mais sombrio do que o perdão. A capela era conhecida como a Capela do Suspiro e havia uma lenda antiga sobre ela. Diziam que um padre, atormentado pelos pecados que ouvia, havia se trancado no confessionário e nunca mais fora visto. Seu espírito, ou algo pior, teria ficado preso ali, à espera de novas vozes. As histórias variavam, claro. Alguns contavam que o confessionário tinha o poder de ouvir não só as confissões ditas, mas também os pensamentos mais íntimos e os segredos não revelados das pessoas. Não apenas de quem estava ali, mas de qualquer um, em qualquer lugar. É difícil descrever o quanto essas histórias me fascinavam, mesmo eu sendo uma moça cética. Eu as ouvia com um misto de medo e curiosidade, sempre tentando encontrar a lógica por trás do sobrenatural. Mas, no fundo, uma parte de mim queria acreditar que havia algo mais. Os mais velhos falavam de vozes do além que podiam ser ouvidas se você se atrevesse a entrar no confessionário. Diziam que eram as confissões de almas penadas, ou talvez, o pior, as confissões de pessoas vivas, revelando seus pecados mais sombrios e secretos. O som do vento uivando pelos eucaliptos, que agora substituíam os cafezais, parecia amplificar essas lendas, dando-lhes uma aura ainda mais sinistra. Era como se a própria natureza estivesse conspirando para manter o mistério da capela intacto, protegendo seus segredos. Eu me lembro de uma tarde chuvosa, quando o céu estava cinzento e o ar pesado. Foi nesse dia que a curiosidade venceu o meu medo, e eu decidi que era hora de ver por mim mesma se havia alguma verdade naquelas histórias. O confessionário me chamava. Eu não sei o que me deu. Talvez a juventude, a rebeldia ou a simples teimosia, mas decidi que iria à capela sozinha. O sol já começava a se pôr e as sombras se alongavam, transformando as árvores em figuras fantasmagóricas. O caminho até lá era desolado. A plantação de eucaliptos, com seu cheiro forte e penetrante, parecia me engolir a cada passo. As folhas secas rangiam sob meus pés e cada galho quebrado parecia um aviso, um sussurro para eu voltar. Mas eu continuei, determinada a desvendar o mistério. Cheguei à capela. A porta de madeira, carcomida pelo tempo, rangeu num lamento agudo quando a empurrei.
O interior era escuro e empoeirado, com raios de sol pálidos filtrando-se pelas frestas. O ar era denso, quase palpável, e carregava um cheiro de mofo e algo indefinível, quase sacro. No centro da nave, como uma sentinela solitária, estava ele, o confessionário. Era de madeira escura, com entalhes complexos que o tempo havia desbotado. Parecia mais antigo do que o resto da capela, como se tivesse sido trazido de outro lugar, de outra época. Naquela época, a iluminação era precária, e a penumbra dentro da capela tornava tudo mais assustador. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito, um tambor descompassado que ecoava no silêncio opressor do lugar. Minhas mãos suavam frio. O confessionário parecia me chamar, uma presença silenciosa, mas poderosa. Seus detalhes eram estranhos, quase alienígenas. Havia algo nele que me dizia para não me aproximar, mas a curiosidade era mais forte que qualquer medo. Eu me aproximei, passo a passo, como se estivesse hipnotizada. Encostei no confessionário, a madeira gelada sob meus dedos e um aroma peculiar exalava dali. Uma mistura de cera velha, incenso e algo metálico, quase eletrizante. Uma pequena porta lateral estava ligeiramente aberta, como um convite silencioso para eu seguir em frente. Lá dentro, a escuridão era ainda maior. O espaço era apertado, quase sufocante, e o banco de madeira se mostrava duro e incômodo. O ar pesava, dificultando a respiração, como se aquele lugar estivesse lacrado por séculos, guardando um mistério sombrio. Sentei-me no assento, e o silêncio que veio em seguida superou qualquer coisa que eu já tivesse presenciado. Não era apenas a falta de ruído, era uma quietude que parecia sugar tudo, até mesmo meus próprios pensamentos. Por um instante, o mundo lá fora parecia ter deixado de existir. A sensação era indescritível. Parecia que eu estava num vazio, completamente sozinha, longe de tudo e de todos. Meus ouvidos produziam um zumbido constante e comecei a questionar minha própria mente. Seria só a imaginação, atiçada pelas histórias, ou existia algo além? Naquele instante, o receio começou a se confundir com uma curiosa emoção. Eu estava bem ali, no coração do lugar mais temido da região, prestes a desvendar se as antigas narrativas tinham fundamento. Meu coração acelerava tanto que eu sentia as batidas nas têmporas. Estendi a mão e toquei a grade de madeira que dividia o penitente do confessor. A superfície era rugosa e percebi a marca do tempo em meus dedos. E foi nesse momento que o silêncio se rompeu, não com um ruído, mas com uma estranha falta de algo. De início nada se ouvia, somente a quietude densa e sufocante. Mas logo comecei a perceber algo incomum, uma espécie de pressão nos ouvidos, similar à sensação de subir uma montanha muito íngreme. Era algo delicado, quase imperceptível. Foi então que, no recôndito da minha mente, comecei a notar fragmentos. Não eram sons audíveis, nem palavras distintas, mas sim sensações, imagens velozes, sentimentos efêmeros, como resquícios de pensamentos alheios pairando no ambiente. Eu me perguntava se estava apenas exausta, ou se a penumbra e o isolamento estavam me pregando peças. Afinal, sempre fui alguém prática, que confiava no que podia observar e tocar. Aquela experiência desafiava completamente a minha razão. Contudo, os fragmentos se tornaram mais claros, mais urgentes. Eram como sussurros que não se escutavam, mas se percebiam. Uma melancolia profunda, uma fúria reprimida, um anseio oculto. Eram emoções cruas, sem qualquer disfarce, que pareciam vir de um lugar distante. Naqueles tempos, não tínhamos tantas explicações para o que não se podia entender. Eu me sentia como se estivesse sonhando acordada, presa num espaço entre o que é real e o que transcende. Minha respiração acelerou e um arrepio gelado subiu pela minha coluna.
A cada instante, a pressão crescia e os fragmentos se uniam, formando um fluxo de pensamentos e sentimentos. Fechei os olhos, buscando concentração, tentando compreender o que se passava. E então, uma voz, límpida como cristal, mas sem som, ressoou em minha cabeça. A voz que surgiu não era de um sacerdote, nem de uma aparição. Era a voz da dona Aurora, nossa vizinha da propriedade ao lado. Ela falava de um pequeno roubo que havia feito anos antes, algumas moedas de ouro que retirou da gaveta do esposo para adquirir um vestido novo. O impacto foi imenso. Dona Aurora era famosa por sua integridade e sua fé inabalável. Escutar aquilo, não pelos ouvidos, mas pela mente, atingiu-me como um golpe. Eu a conhecia desde sempre. A revelação era minuciosa, transbordando culpa e arrependimento. Ela descrevia o receio de ser desmascarada, a vergonha que a consumia sempre que encarava o marido. E tudo isso eu absorvia em minha mente, como se estivesse lendo seus pensamentos mais profundos. Naqueles tempos, a vida rural era descomplicada, mas os segredos guardados eram pesados. E eu estava ali, captando o segredo de alguém vivo, a muitos quilômetros, como se a pessoa estivesse ao meu lado, confidenciando-me. Era ao mesmo tempo inquietante e envolvente. Recuei em choque, tentando assimilar o que acabara de ocorrer. O confessionário não escutava os falecidos, mas sim os vivos. Ele interceptava as confissões nunca proferidas, os erros guardados no âmago da alma de qualquer um, em qualquer lugar. A descoberta me deixou sem fôlego. O silêncio retornou, mas agora vinha repleto de um novo saber. Eu havia ultrapassado um limite e não havia como retornar. O mundo jamais seria igual para mim. E o mais surpreendente, ou talvez o mais terrível, é que eu desejava mais. Depois daquela primeira experiência, era impossível para mim me manter distante. O confessionário virou um ponto de atração, uma nascente sem fim de relatos e mistérios. Eu retornava à capela quase diariamente, puxada por aquela energia invisível que me envolvia. Será que você teria coragem de fazer o mesmo? De se sentar ali e escutar os pensamentos mais particulares das pessoas, ciente de que elas jamais descobririam que você estava ali, atento? No começo, a culpa era enorme, mas a vontade de saber era uma doçura perigosa. Passei a identificar as vozes, as sensações. Escutei o fazendeiro vizinho confessar que desviava parte da safra, a costureira do povoado admitir que subtraía linhas e tecidos. Eram segredos triviais, do dia a dia, mas que revelavam um lado oculto em cada um. Naqueles tempos, a intimidade era algo muito valorizado, e eu estava violando a de todos. Contudo, a sensação de ter domínio, de conhecer o que ninguém mais conhecia, era um hábito difícil de largar. Eu me via como a zeladora de um universo secreto, imperceptível aos outros. Minha rotina se alterou. Eu dedicava horas no confessionário, absorvida nas existências alheias. O mundo exterior parecia perder seu brilho, enquanto o universo dos segredos se tornava cada vez mais intenso e real. Eu me transformava em um vulto, uma reverberação de outras vidas. Mas essa avidez por informações vedadas começou a apresentar seu custo. As revelações não se limitavam a pequenos roubos ou inverdades inocentes. Existia uma face muito mais sinistra, um fosso de perversidade que eu estava prestes a desvelar. As revelações passaram a ter outro teor. Não se tratavam mais de faltas pequenas, mas de atos bem mais sérios. Escutei um homem admitir um gesto de crueldade contra um bicho, com pormenores que me causaram um profundo mal-estar. Em seguida, veio a confissão de uma senhora que desejava a morte do próprio irmão por causa de uma herança. A indiferença em suas ideias, a malícia descarada, me deixou paralisada de medo. Parecia que eu estava diante da profundidade da natureza humana.
É impossível descrever o impacto que aquilo teve sobre mim. Comecei a enxergar as pessoas de um jeito diferente, a desconfiar de todos que me cercavam. Aqueles que eu julgava íntegros e corretos mostravam-se capazes das piores barbaridades em seus pensamentos mais reservados. Naqueles anos, a ingenuidade era mais comum e o lado sombrio parecia mais distante, mas o confessionário me revelou que a maldade estava em todo lugar, disfarçada, aguardando uma chance para se manifestar. O fardo desses segredos começou a me oprimir. Eu não conseguia mais descansar bem. As confissões reverberavam na minha mente, transformando meus sonhos em visões aterrorizantes. Eu me sentia manchada, envolvida em todos aqueles erros. O confessionário, que antes me atraía, agora me causava pavor. Ele não era somente um ouvinte, mas um abismo de sombras, e eu estava me perdendo nele. E o mais assustador, uma das revelações começou a se aproximar perigosamente da minha própria existência. Certa ocasião, enquanto eu estava no confessionário, uma voz reconhecível surgiu. Era a voz de meu próprio pai. Ele revelava um segredo antigo, uma dívida de aposta que ele mantinha oculta de minha mãe por anos e que ameaçava destruir nossa família. Senti um frio na espinha. Parecia que o confessionário havia direcionado sua atenção para o meu lar, para a minha própria existência. Eu não desejava escutar aquilo, mas não conseguia parar. Era a realidade crua, emanando da mente do meu pai. É impossível descrever a mágoa e a sensação de traição que me atingiram. Meu pai, que sempre representou segurança, guardava um segredo tão vasto, tão arriscado. Eu me senti violada, mesmo sendo eu quem invadia a intimidade alheia. A ironia era brutal. Naqueles tempos, a imagem do pai era quase intocável, e descobrir uma falha tão significativa era dilacerante. Senti-me atordoada, o ar parecia escasso. As paredes do confessionário pareciam se apertar ao meu redor, tirando meu fôlego. As vozes dos outros se uniram à do meu pai, criando um coro desarmônico de erros e falsidades. Eu já não era a observadora, eu era a presa, a cativa daquele espaço, compelida a encarar as verdades mais amargas. Tentei me afastar, mas meus músculos não respondiam. Era como se o confessionário me tivesse imobilizado ali, obrigando-me a escutar. E então, em meio àquele vendaval de vozes, percebi algo inédito, algo que me fez congelar por completo. Uma voz que parecia vir de dentro do próprio confessionário, chamando meu nome. Benedita. O som era um murmúrio seco, quase imperceptível, mas ressoou em minha mente com uma clareza que assustava. Não era uma confissão que eu estava captando. Era uma advertência direta. Era o próprio confessionário falando comigo, ou algo que habitava em seu interior. Um arrepio gelado percorreu meu corpo e meus pelos se eriçaram. Eu não estava apenas recebendo segredos. Eu estava sendo percebida. O papel se inverteu, de quem caça para quem é caçado. Aquele lugar conhecia meu nome e sabia que eu estava ali, violando seu espaço. É impossível descrever o pavor. Era como se inúmeros olhos invisíveis me observassem na penumbra, invadindo meus próprios pensamentos mais íntimos. Senti uma presença fria ao meu lado, como se o padre da antiga lenda tivesse retornado para me confrontar. Naqueles tempos, o respeito pelos locais sagrados era imenso, e eu havia profanado um. O confessionário não era meramente um objeto de madeira, era uma entidade, um ser antiquíssimo que se nutria das confidências humanas, e agora ele tinha plena consciência da minha presença. O murmúrio se repetiu, desta vez com mais força, mais insistência. Benedita, você escuta o que não deveria, e o que não deve ser ouvido um dia exigirá um preço. As palavras ecoaram em minha mente, como uma sentença, um mau presságio que me consumia. Senti um medo primordial, um terror que superava qualquer experiência anterior. Eu precisava fugir dali, escapar daquele espaço amaldiçoado antes que fosse tarde demais.
Mas o confessionário parecia ter garras invisíveis me segurando, impedindo minha partida. Com um grito sufocado, tentei me levantar. Meus músculos estavam enrijecidos, como se tivessem virado pedra. Sentia uma força invisível me empurrando de volta ao banco, mantendo-me presa naquele compartimento escuro e opressor, sem conseguir me mover. As vozes das revelações se transformaram em um coro estrondoso, misturadas ao sussurro do meu nome. Eu podia sentir o aroma de mofo e incenso se intensificando, quase me sufocando por completo. Era como se o próprio confessionário estivesse vivo, respirando e me envolvendo. É difícil descrever a batalha interna. Eu me debatia, chutava, empurrava as paredes de madeira, buscando desesperadamente uma saída. O pânico me dominou totalmente e eu só conseguia pensar em uma coisa: escapar, antes que eu virasse mais uma alma retida ali. Naqueles anos, acreditávamos que a força da vontade tinha o poder de superar grandes obstáculos. E eu utilizei toda a minha energia, toda a minha determinação para lutar contra aquela presença etérea que me mantinha cativa. Eu não podia desistir, não naquele lugar. Finalmente, com um esforço que parecia sobre-humano, consegui me libertar. Cambaleei para fora do confessionário, caindo de joelhos no chão empoeirado da capela. Meus pulmões ardiam e eu tremia sem controle, o suor escorrendo abundantemente pelo meu rosto. Olhei para trás, para o confessionário. Ele permanecia lá, quieto e imponente, como se nada tivesse ocorrido. Mas eu conhecia a verdade. Eu sabia que ele me observava e que existia algo muito mais antigo e malévolo do que eu podia sequer imaginar. Corri para a saída sem sequer olhar para trás. Corri para fora da capela, sem ousar olhar para trás. O ar fresco da noite nunca me pareceu tão reconfortante, mas não conseguia aliviar o terror que me invadia. Atravessei os eucaliptos sem direção, até que minhas pernas fraquejaram e eu caí. Nunca mais retornei àquela capela. Mas o que vivenciei lá dentro, isso jamais me deixou. As vozes, os segredos, o murmúrio do meu nome. Tudo isso ficou gravado em minha mente como uma marca indelével e invisível. É impossível descrever o quanto essa vivência alterou minha vida. Comecei a ouvir as pessoas de uma maneira diferente, a prestar atenção nas entrelinhas, nos silêncios. Eu sabia que todos guardavam suas confidências e que algumas eram verdadeiramente assustadoras. Naqueles tempos eu era uma jovem curiosa. Hoje sou uma mulher idosa com um pesado fardo. O confessionário me concedeu um conhecimento que eu nunca solicitei e que me roubou a paz de espírito. Eu vejo o mundo através de uma lente de desconfiança constante. Às vezes, quando estou sozinha em casa, na quietude da noite, juro que ainda percebo um sussurro. Não são palavras nítidas, mas um eco, uma reverberação das milhares de revelações que passaram por aquele lugar. É uma lembrança incessante. E você, meu amigo, o que faria se possuísse o poder de escutar as confidências mais profundas de todos ao seu redor? Você teria a coragem de sentar-se no confessionário das almas não ditas? Porque eu lhe garanto, certos segredos é melhor que permaneçam assim, ocultos e não ouvidos.